Uma caminhada que prometia ser o grande ato de resistência da direita brasileira acabou virando um pesadelo de proporções épicas. O que começou com poses heróicas para as redes sociais terminou com ordem de prisão em massa e um dos maiores vexames políticos dos últimos tempos. E tudo porque alguém resolveu expor a verdade por trás das câmeras. Nicolas Ferreira tinha um plano perfeito: anunciar uma grande caminhada até Brasília, mobilizar seus 20 milhões de seguidores no Instagram, posar para fotos dramáticas na estrada e construir sua imagem como o grande defensor do bolsonarismo. O problema é que ninguém contava com uma coisa: a internet não esquece, e a verdade sempre encontra um jeito de vazar. O esquema era simples e eficiente. Nicolas e sua equipe caminhavam alguns metros, o suficiente para gravar vídeos emocionantes para as redes sociais. Depois, entravam confortavelmente em carros com ar-condicionado e seguiam até o próximo hotel 5 estrelas. Lá, descansavam, jantavam bem e planejavam o próximo trecho de filmagem. No dia seguinte, repetiam o processo. Alguns passos para as câmeras, carro, hotel de luxo, repeat. Durante 2 dias inteiros, essa farsa funcionou perfeitamente. Os vídeos viralizavam, os seguidores compartilhavam emocionados e Nicolas ganhava milhares de novos admiradores a cada hora. A narrativa do sacrifício pelo líder preso estava rendendo dividendos políticos enormes. Mas toda mentira tem prazo de validade, especialmente quando você está lidando com milhões de pessoas conectadas 24 horas por dia. Alguém percebeu a inconsistência. As localizações não batiam, os horários eram estranhos e os mesmos cenários apareciam em momentos diferentes. Investigadores de internet fizeram o trabalho que jornalistas tradicionais muitas vezes não fazem mais. Checaram os fatos. Descobriram os hotéis, confirmaram as reservas, encontraram testemunhas. E quando o vídeo expondo toda a operação foi publicado, a bomba explodiu. 15 milhões e meio de visualizações. O número é absurdo até para os padrões da internet brasileira. O vídeo expondo a farsa alcançou mais pessoas do que a maioria dos telejornais em horário nobre. Mostrava tudo: os hotéis de luxo, os carros parando estrategicamente, a equipe de filmagem montando as cenas. Era impossível negar, impossível ignorar. A narrativa heróica de Nicolas desmoronou em questão de horas. E aí começou o verdadeiro problema. Centenas de bolsonaristas, acreditando na caminhada real, começaram a aparecer para participar. Chegavam de madrugada nos pontos de encontro, prontos para caminhar quilômetros sob o sol em nome do líder preso. Encontravam Nicolas saindo de hotéis caros, subindo em carros confortáveis. A decepção era visível, mas mais importante, havia dezenas de câmeras filmando tudo. Nicolas se viu em uma armadilha da própria criação. Com mais de 50, talvez 100 pessoas ao redor, todas filmando, não dava mais para fingir. Entrar no carro agora seria admitir publicamente a farsa que já tinha sido exposta. Ele precisava salvar o que restava de credibilidade. Pela primeira vez na caminhada, Nicolas Ferreira teve que realmente caminhar. No terceiro dia, ele andou de verdade. Quilômetros sob o sol, sem o conforto do ar-condicionado, sem a pausa estratégica no Hotel 5 estrelas. Seus pés sangraram. E claro, ele postou foto disso, tentando converter a humilhação em narrativa de sacrifício. Mas todos sabiam a verdade. Ele só estava caminhando porque foi pego mentindo. Enquanto isso, o verdadeiro plano por trás da caminhada começava a ficar claro. Nicolas não estava apenas buscando visibilidade. Ele tinha anunciado que no dia 25 de janeiro, quando chegassem a Brasília, fariam uma grande manifestação na Praça dos Três Poderes. Depois, acampariam em frente ao complexo prisional da Papuda, onde Bolsonaro está detido. Para quem lembra do 8 de janeiro de 2023, os sinais de alerta eram impossíveis de ignorar. A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Já vimos esse filme antes: mobilização em redes sociais, narrativas de perseguição política, chamados para manifestações em locais sensíveis de Brasília. Em 2023, terminou com depredação, prisões em massa e uma mancha permanente na democracia brasileira. Agora, tentavam o mesmo roteiro com um protagonista diferente. A diferença é que desta vez, as autoridades estavam prestando atenção. Representações começaram a chegar ao Ministério Público.
Uma da deputada Érica Hilton, outra do deputado Lindbergh Farias. Os documentos eram detalhados, apontando fake news anteriores de Nicolas, incluindo o episódio em que ele pediu intervenção militar estrangeira no Brasil. Não eram acusações vazias, vinham com provas, com prints, com vídeos. O Procurador-Geral da República analisou o material e sua conclusão foi direta: havia risco grave à ordem pública. O comunicado foi específico, citando Nicolas nominalmente, mencionando a caminhada, alertando sobre os planos de manifestação na Praça dos Três Poderes e o acampamento proposto em frente à prisão. A mensagem era clara: não vamos permitir que isso aconteça de novo. Alexandre de Moraes recebeu a representação e agiu com velocidade. Na noite de 23 de janeiro, ele emitiu uma decisão que mudou completamente o jogo. As pessoas que já estavam acampadas ilegalmente em frente à Papuda tinham que sair imediatamente. Quem se recusasse seria preso. Manifestações na Praça dos Três Poderes estavam proibidas. Qualquer tentativa de realizar os atos anunciados por Nicolas resultaria em prisão imediata. A operação começou de manhã. Policiais chegaram aos pontos de acampamento com a ordem judicial em mãos. Não era pedido, era ordem. Ou vocês saem voluntariamente ou vão algemados. A maioria escolheu sair. Alguns tentaram resistir, filmando e gritando sobre ditadura, mas quando as algemas apareceram, a bravata sumiu rapidamente. Ninguém queria realmente ir preso por isso. Para Nicolas, a situação virou um dilema impossível. Ele tinha prometido publicamente que chegaria a Brasília no dia 25 e lideraria as manifestações. Seus seguidores esperavam isso, sua credibilidade dependia disso. Mas agora havia uma ordem judicial clara. Se ele tentasse, iria direto para a cadeia. Não era ameaça vazia, era mandado de prisão pronto para ser executado. Mas a história fica ainda mais bizarra quando analisamos os números por trás de tudo isso. Nicolas Ferreira tem 20 milhões de seguidores no Instagram, um número impressionante que ele conseguiu em tempo recorde. Nas últimas semanas, ganhava cerca de 1 milhão de seguidores a cada 3 dias. Para efeito de comparação, isso é mais rápido do que o crescimento de qualquer político brasileiro na história da plataforma. Especialistas em inteligência artificial e análise de redes sociais começaram a examinar os números e encontraram algo estranho. Os posts de Nicolas alcançam seus seguidores, mas raramente estouram para fora de sua bolha. Tem vídeo com 11 milhões de visualizações quando ele tem 19 milhões de seguidores. Ou seja, nem metade de quem o segue viu aquele conteúdo. Ocasionalmente, tem posts com 26 ou 30 milhões, mas são exceções. Compare isso com criadores de esquerda. Canais com 557 mil seguidores conseguem posts com 15 milhões de visualizações, quase 30 vezes o número de seguidores. A proporção não faz sentido quando você olha para Nicolas. Se ele estivesse realmente crescendo organicamente, com conteúdo viral, os números de visualização deveriam ser consistentemente muito maiores que sua base de seguidores. Não é o que acontece. E tem mais. Quando você busca no Instagram por criadores de esquerda, eles simplesmente não aparecem. Digite Thiago dos Reis na busca e você não encontra a conta principal, mesmo ela tendo mais de 500 mil de seguidores. O mesmo acontece com Pedro Rossef, com perfis do Lula, do Lindbergh Farias. Você precisa saber o nome e usuário exato para achar essas contas. Agora tente buscar por Nicolas. Digite apenas Ni e ele aparece como primeira opção na frente da Nike. Isso mesmo, um político brasileiro ranqueando acima de uma das maiores marcas do planeta em uma busca global. Digite Nick e lá está ele novamente. A diferença de tratamento é tão óbvia que chega a ser constrangedora para o Instagram tentar negar. Prints começaram a circular mostrando que mesmo quando você digita o nome completo de criadores de esquerda, com e sem espaço, com variações de escrita, suas contas não aparecem nos resultados. A menos que você já o siga ou esteja na mesma rede Wi-Fi de alguém que segue, o algoritmo simplesmente esconde essas contas. Enquanto isso, Nicolas aparece em qualquer busca remotamente relacionada ao nome dele. O resultado prático é óbvio. Se você quer seguir um criador de esquerda, precisa ter o link direto ou saber exatamente como procurar. Se você quer seguir Nicolas, ele aparece naturalmente em suas buscas, mesmo que você nunca tenha demonstrado interesse em política. O Instagram está ativamente promovendo um lado e escondendo o outro. Não é teoria da conspiração, é verificável por qualquer pessoa com 5 minutos e um smartphone. Mas voltando à caminhada e suas consequências, o circo estava apenas começando. Outros políticos bolsonaristas, vendo a atenção que Nicolas estava recebendo, decidiram entrar na jogada.
Fernando Holliday, aquele que já xingou Bolsonaro de tudo quanto é nome quando era conveniente, apareceu de cadeira de rodas dizendo que tinha caminhado tanto que precisou ir ao hospital. O problema é que ninguém tem vídeo do Holliday caminhando, nenhum. Ele simplesmente apareceu de cadeira de rodas, foi fotografado entrando em um hospital público, irônico para alguém que sempre defendeu o fim do SUS, e saiu com uma história de sacrifício pelo líder. A imprensa bolsonarista publicou matérias emocionadas sobre sua dedicação. Seus seguidores cresceram aos milhares. Mission accomplished. Magno Malta também apareceu de cadeira de rodas, incapaz de caminhar, mas presente em espírito. O padrão era claro, ninguém queria realmente caminhar, mas todos queriam as fotos, as manchetes, o crescimento de seguidores. Era uma competição para ver quem conseguia extrair mais capital político de uma caminhada que a maioria nem estava fazendo. Quando Nicolas finalmente foi forçado a caminhar de verdade no terceiro dia, ele postou foto dos pés sangrando, pelo menos 10 quilômetros percorridos, segundo seus próprios relatos. Os comentários eram previsíveis. Herói, isso é dedicação, fazendo o que os filhos do Bolsonaro não fazem. E nisso, inadvertidamente, seus seguidores tocaram em um ponto sensível. Onde estavam os filhos de Bolsonaro durante tudo isso? Flávio Bolsonaro estava em Israel, em hotel 5 estrelas, gravando vídeos chorosos sobre como o pai estava sofrendo. Carlos Bolsonaro apareceu na caminhada por exatamente um dia. Saiu de carro, foi visitar o pai em Brasília e nunca mais voltou. Eduardo Bolsonaro fez uma videoconferência com Nicolas, da sala confortável de sua casa, parabenizando a iniciativa. A ausência deles era gritante e embaraçosa. Durante toda a prisão de Lula em 2018, teve vigília diária em frente à Polícia Federal em Curitiba. Gleice Hoffmann estava lá quase todos os dias. Fernando Haddad fazia visitas regulares. A esquerda se mobilizou de forma orgânica, com estrutura legal, solicitações de permissão, organização adequada. Fizeram até Wi-Fi no acampamento Lula Livre. Já no caso de Bolsonaro, seus próprios filhos pareciam confortáveis demais com a prisão do pai. Flávio não precisava mais competir pela atenção, Carlos tinha a casa só para ele, e rumores indicam que Michele também não estava exatamente desolada com a situação. Ela visitava o marido 2 vezes por semana no início, mas quando brigava com ele, ficava 10 dias sem aparecer. Conveniência tem muitas formas. Quando Bolsonaro foi preso na madrugada de quinta para sexta-feira, Michele já estava há 3 dias fora de casa e só tinha data de retorno marcada para a semana seguinte. Pura coincidência, claro. O fato de ela poder viver sua vida sem ter que dividir casa com o marido 24 horas por dia certamente não influenciava nada. Visitar algumas horas por semana era infinitamente melhor do que conviver diariamente. E Nicolas, esperto como é, percebeu a oportunidade de ouro. Os filhos de Bolsonaro não estavam fazendo nada, então ele faria. Ganharia a lealdade da base bolsonarista, se tornaria um novo líder da extrema-direita, ultrapassaria os próprios Bolsonaros em influência. O plano estava funcionando perfeitamente até a verdade sobre os hotéis 5 estrelas vazar. Agora os filhos de Bolsonaro estavam em uma posição impossível. Não podiam criticar Nicolas porque pareceria inveja. Não podiam ignorá-lo porque pareceria omissão. Tinham que abraçar a caminhada dele, aparecer em videoconferências, fingir apoio, enquanto Nicolas consolidava o poder que deveria ser deles. A ironia era deliciosa. Mas o momento mais surreal de toda essa história aconteceu quando um trompetista apareceu na frente do grupo de manifestantes. Ele começou a tocar Marcha Soldado, Cabeça de Papel, aquele hino infantil que, de alguma forma, virou trilha sonora do bolsonarismo. As imagens eram de um absurdo quase poético. Menos de 150 pessoas, provavelmente nem 100, caminhando debaixo de chuva atrás de um homem tocando trompete. Eles marchavam com determinação, molhados, cansados, convencidos de que estavam fazendo história. Não sabiam que estavam marchando diretamente para a própria prisão. A ordem de Alexandre de Moraes era clara. Quem tentasse se manifestar na Praça dos Três Poderes seria preso imediatamente. Quem tentasse acampar na frente da Papuda, mesma coisa. Eles estavam literalmente caminhando em direção às algemas. Nicolas agora enfrentava uma escolha impossível. Cumprir sua promessa e ir preso, virando mártir, mas perdendo sua liberdade e capacidade de fazer política. Ou recuar, admitir derrota, perder credibilidade com a base que o idolatra. Qualquer opção era ruim. E tudo porque ele começou essa farsa achando que seria fácil.
que ninguém descobriria os hotéis 5 estrelas, que a verdade nunca alcançaria as mentiras. A mobilização que expôs toda essa farsa não veio de grandes veículos de imprensa. Veio de cidadãos comuns usando a internet, verificando informações, compartilhando descobertas. Veio de 15 milhões de visualizações em um vídeo investigativo. Veio de pessoas cansadas de serem enganadas por políticos que vendem narrativas heróicas enquanto vivem no luxo. E funcionou. A caminhada que deveria consolidar Nicolas como novo líder da extrema-direita virou piada nacional. Os políticos que fingiram sacrifício nas cadeiras de rodas foram ridicularizados. Os filhos de Bolsonaro mostraram que não têm nem 1/10 do carisma ou da capacidade de mobilização do pai. E o próprio Bolsonaro, preso, assistiu sua família e aliados transformarem seu legado político em circo. O Brasil assistiu a tudo isso com uma mistura de horror e diversão. Horror porque esse tipo de manipulação ainda funciona com milhões de pessoas. Diversão porque quando a verdade finalmente aparece, a queda é espetacular. Nicolas Ferreira aprendeu uma lição importante. Você pode enganar algoritmos, pode comprar seguidores, pode até ter o Instagram te promovendo ativamente, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Agora, resta saber o que acontece no dia 25. Nicolas vai realmente tentar fazer as manifestações proibidas e ir preso? Vai recuar e inventar alguma desculpa? Vai tentar um meio termo que não satisfaz ninguém? Qualquer que seja a escolha, uma coisa é certa. As câmeras estarão filmando, a internet estará assistindo, e a verdade, eventualmente, sempre encontra um jeito de aparecer. Enquanto isso, 100 pessoas molhadas marcham na chuva atrás de um trompetista, convencidas de que estão salvando o Brasil. Não estão salvando nada, estão apenas provando que na política brasileira de 2025, a linha entre farsa e realidade não existe mais.